graça e a paz de Cristo a todos, amém? Uma boa noite a todos. Nessa noite especial do Dia dos Pais, nós estamos aqui com a função de trazer a palavra do Senhor. Ele que é o maior Pai de todos. Ele que em sua infinita misericórdia, apesar de não precisar, nos gerou. Apesar de não precisar de nenhum de nós, Ele nos amou e nos gerou. E hoje nós estamos aqui para dizer: Senhor, nós somos teus filhos e queremos ser encontrados na tua presença como os teus filhos muito amados, e que tu possa continuar nos tratando como um pai trata de um filho, muitas vezes de maneira até dura, muitas vezes de maneira repreendedora, repreendendo a criança, mas sabendo que a flecha que está sendo apontada, que é a criança, ela tem um alvo, e esse alvo para o nosso Pai é a salvação das nossas vidas. Portanto, estamos aqui nessa noite muito alegres por poder adorar ao Pai das luzes, que muito tem nos amado. A presença do Senhor é real aqui neste lugar. Como tem se falado nos últimos dias, permita totalmente sentir a presença do Espírito Santo de Deus, porque essa presença é real nesta igreja. Fala para o irmão que está do teu lado: a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus é real na tua vida. Se você puder, glorifique o nome do Senhor, porque a presença de Deus está em você. Aí mesmo sentado, eu convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3. E nós vamos ler alguns versículos, versículo 30 até o versículo de número 35. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3, versículos 30 até o 35. A igreja achou, amém? Os irmãos abrem hoje em dia o celular, são extremamente tecnológicos. Um dia eu vou chegar nesse nível aí, viu? Outros preferem abrir a sua própria Bíblia. Não importa. O importante é que a palavra de Deus tenha penetrado no teu coração. A palavra de Deus diz assim: a tua palavra, ó Deus, escondi dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. E se a palavra de Deus está de fato no teu coração, com certeza você é amigo de Deus e tem pecado cada vez menos, se achegando cada vez mais ao Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo 30 ao 35, diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. E aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o espírito limitado. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Eu vou repetir esse último versículo. O Pai ama o Filho, que é Jesus, e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem está do teu lado é propriedade de Jesus, pertence ao Filho, portanto pertence também ao Pai. Você tem propriedade, você tem dono, você tem um cuidador, você tem um Pai que cuida em todos os detalhes de você. O nome dele é Deus, ele não vai te deixar desamparado.
O nome dele é Jeová. Ele jamais te abandonará. Mas a palavra de hoje é a respeito da relação que Jesus e João Batista tinham. Essas palavras que nós lemos agora há pouco foram palavras proferidas por João Batista, a iniciar por: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E esse é o tema da mensagem de hoje. Que nós possamos cada vez mais diminuir e sentir cada vez mais a presença de Deus, que ele cresça em nossas vidas. Antes de começar propriamente a palavra, eu queria apresentar para você um contexto histórico sobre quem era esse homem chamado João ou Batista, que muitos chamam de João Batista, mas na realidade o Batista você vai ver mais à frente o que é. João, segundo a tradição cristã, ele era um parente de Jesus. A Bíblia não afirma categoricamente qual era o grau de parentesco existente entre Jesus e João. Muitas pessoas inclusive costumam dizer que eles eram primos, porque dizem também que primas eram a mãe de Jesus, Maria, e Isabel, mãe de João Batista. Mas a palavra que o Evangelho usa para descrever o nível de relacionamento entre Isabel e Maria é singênis, que em latim significa apenas parente. Então pouco importa qual é o grau de parentesco de fato entre Jesus e João Batista. O que importa é que ambos eram homens cheios da presença do Espírito Santo de Deus, parentes, pessoas de uma mesma família e que estavam dispostos a fazer a obra do Pai, cada um na sua área. Jesus salvando a humanidade, João Batista profetizando esse Jesus que viria sobre as nossas vidas. Isso mostra inclusive um fator sobre as nossas vidas. Deus, ele não limita a quantidade de pessoas da nossa família que ele quer usar. Deus, ele não limita a quantidade de irmãos, pai e mãe, filhos que ele quer usar dentro de uma mesma casa. Eu vou usar um exemplo bem claro dentro dessa própria igreja. Meu irmão Rodrigo, minha tia Gorete, que eu tenho essa liberdade de chamar de tia, ambos parentes, ela mãe, ele filho, mas o Senhor tem usado tremendamente a vida dos dois. Portanto, se você acha que na tua família você é o único que poderá ser salvo, que poderá ser usado, eu quero dizer nessa noite para você que Deus tem muito mais para a tua família. Deus tem muito mais para teu pai, para tua mãe, para teu filho, para aquele que você acha que não tem mais jeito. Ele é capaz de livrar, curar, salvar, limpar, libertar e usar. E assim ele poderá fazer. João, ele praticava uma coisa muito importante. Filho de Isabel, filho de Zacarias, sacerdote da casa do Senhor, se retirou muito cedo para o deserto. Lá começou a anunciar as boas novas do Senhor, conforme estava escrito e profetizado lá em Isaías, no capítulo de número 40, versículo 3. Vós que clama no deserto, anunciando a palavra do Senhor, prepara os caminhos, porque depois virá aquele que irá terminar a boa obra do Senhor, salvando o seu povo. O que Isaías profetizou se concretizou através da vida de João. João se retira para o deserto e começa com uma pregação muitas vezes dura. Uma pregação de arrependimento. E no meio dessa pregação de arrependimento, ele também conclamava o povo a se batizar. Aliás, o batismo entre os judeus já era muito comum. Na realidade, ele não tinha esse nome. Ele era um processo de purificação. Mulheres que estavam no período da menstruação, crianças recém-nascidas, ou então
homens e mulheres que queriam se converter ao judaísmo eram chamados para ser batizados e assim inseridos na tradição e nos ritos judaicos. Aí chega João e diz assim: olha, eu estou preparando o caminho para aquele que virá, que é acima de mim, mas vocês têm que se arrepender. E esse arrependimento eu não apresento apenas para essas pessoas que estão programadas para se purificarem, mulheres, crianças e estrangeiros. Esse arrependimento é necessário que seja feito por absolutamente todos. Eu vos batizo para o arrependimento, mas chegará o dia que chegará um que os batizará com o Espírito. E esse que batizaria com o Espírito se chama Jesus Cristo. E esse que batiza e nos purifica e nos convence de todos os nossos pecados se chama Espírito Santo de Deus. E é na sua presença que nós estamos. A palavra João significa o Deus que concede graça. Fala isso para o teu irmão. João significa o Deus que concede a graça. E o Batista não era o sobrenome de João, era a função que João praticava. Ele batizava as pessoas buscando que elas se arrependessem. É necessário que nós possamos nos arrepender todos os dias em nossas vidas, em nossos atos, práticas e ações que nos afastam de Deus. A palavra de Deus diz que nós pecamos todos os dias por pensamentos, palavras e atitudes. E é extremamente necessário que um homem e uma mulher que queira se achegar cada vez mais a Deus, deixe o seu orgulho de lado, deixe o seu ego para trás e diga: Senhor, eu sou pecador. E como pecador nesse momento eu me arrependo de todos os meus pecados. Coloco a minha vida no teu altar. E ainda que eu volte a pecar novamente, Senhor, eu sei que tu és perdoador de pecados. Ele perdoou todos os meus pecados. Ele perdoou todos os teus pecados. Eu vou repetir para você. Ele perdoou todos os teus pecados. Todos. A Bíblia diz que ele joga no mar de esquecimento. Ele não mais recorda, porque quando ele derrama a sua graça sobre nós, acabou-se. Não há mais o que fazer. Esse batismo já era praticado, só que agora João chamava inclusive os próprios judeus para se batizarem, para se arrependerem, para estarem na presença do Senhor. Aí você pode perguntar: e por que Jesus foi batizado por João? Jesus, ele havia pecado para poder se arrepender? De forma alguma. O batismo de João Batista sobre a vida de Jesus era algo muito específico. Era para começar o ministério de Jesus na terra. Até os 30 anos de idade, Jesus ainda não havia começado seu ministério. Mas a partir do momento em que ele submete a sua vida à autoridade espiritual de João Batista, então Deus começa a usá-lo para fazer maravilhas e milagres. E aqui eu quero fazer um grande adendo: que eu e você possamos estar submetidos às autoridades espirituais. Afinal de contas, até Jesus se submeteu. Eliseu se submeteu à autoridade espiritual de Elias. Josué se submeteu à autoridade espiritual de Moisés. Jesus se submeteu à autoridade espiritual de João. Eu e você nos submetemos à autoridade espiritual do nosso Deus. E sob a cobertura do nosso pastor, que tem orado, que tem jejuado, que tem buscado a presença do Senhor e dito assim: eu sou o anjo da igreja, conforme está escrito lá em Apocalipse, cuidando do teu povo, Deus, e no momento certo apresentará a sua igreja perante o Senhor. Que você possa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Fala para o teu irmão: esteja debaixo de uma cobertura espiritual. Uma coisa que eu esqueci de falar, meus amados irmãos, é que no período em que Isabel, que era estéril, passou a gerar a João,
No mesmo período em que Maria, que era virgem, passou a gerar Jesus, em um determinado momento da vida, Maria foi ao encontro de João, foi ao encontro de Isabel, ambas grávidas. Maria com Jesus no seu ventre. E quando ela chega até a casa de Isabel, a palavra diz que o menino dentro do ventre da mãe sentiu a presença gloriosa de Jesus. E Deus me ensinou nos últimos dias com essa passagem que nós, assim como Maria, temos o dever de levar as boas novas para todas as pessoas. Maria de fato estava engravidada e geraria o Filho de Deus, Jesus. Mas eu e você estamos engravidados da palavra do Senhor. E onde quer que nós pisamos, o lugar que nós vamos começa a ser mudado, porque o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. Você chega, você leva as boas novas de salvação do Senhor, e o que está dentro do ventre, e o que está sendo gerado, o sonho que está sendo alimentado, começa a saltar de alegria e dizer: aí vai um homem e uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, e eu creio que ele veio para trazer as boas novas. Você é carregador de boas novas. Você é carregador do Evangelho. Afinal, o Evangelho significa isso, boas novas. Boas novas de salvação. Quando você chega, as pessoas sentem a presença do Espírito Santo de Deus. Esse foi só um contexto histórico sobre a vida de João e sobre a vida de Jesus. Agora a gente vai entrar de fato na palavra. Todo o capítulo 3 de João é sobre um tema muito bonito: o novo nascimento. Em João 3 está talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amém. Talvez esse versículo só seja tão conhecido como o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu acredito que são os versículos chaves da Bíblia. E durante a conversa de Jesus, no capítulo 3, com um sacerdote chamado Nicodemos, ele começa a dizer para aquele homem: olha, é necessário nascer de novo. Nicodemos não entende aquela situação e começa a dizer: como é que o homem pode voltar novamente para o ventre da sua mãe? Só que aí Jesus retruca ele e diz assim: é necessário nascer do Espírito. Até meados do capítulo 3 é o relacionamento de Jesus com o sacerdote Nicodemos. De repente há um rompimento da pessoa, mas não um rompimento do tema. No versículo de número 22, os discípulos de João Batista interpelam João e dizem assim para ele: olha, tu batizou um tal de Jesus aí, e esse Jesus está batizando lá em outra área do deserto. Que história é essa de Jesus batizar? Eles queriam dizer mais ou menos o seguinte: só quem pode aqui é você. Você é que é o Batista. João, conhecedor de que sobre Jesus estava um espírito muito maior do que o que havia sobre a vida dele, diz assim: olha, esse Jesus que está fazendo isso é o que eu havia dito. Esse Jesus é o que eu tinha dito: virá um que vos batizará com o Espírito. E esse Jesus, eu não sou sequer digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Ele é muito maior do que eu. Ele é muito melhor do que eu. Se ele está batizando, ele sabe o que faz.
Se ele está fazendo, deixa ele fazer. Afinal, ele estava inclusive na criação de todas as coisas, e toda vez que ele criava algo, ele dizia que era bom. Criou Deus os céus e a terra. Vamos criar juntos os céus e a terra, Pai, Filho e Espírito Santo. E viu Deus que era bom. Criemos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E viu Deus que era bom. Se Deus está fazendo sobre a tua vida, não questiona por que é que Ele está fazendo, quando Ele está fazendo, como Ele está fazendo, apenas aceita que Ele está fazendo. João não teve em seu coração nenhum momento o desejo de interromper a obra de Jesus, porque ele tinha a certeza e a convicção no seu coração que a obra de Jesus era muito maior. Diga para o irmão que está do teu lado: a obra de Jesus sobre a tua vida é muito grande. Diga de novo isso para ele: a obra de Jesus sobre a tua vida é muito grande. Aí complementa dizendo assim para ele: deixa ele fazer. Glorifica o nome do Senhor. Deixa ele fazer. Os discípulos estavam tão preocupados com quem faz, quem não faz. O que importa é que Jesus simplesmente estava fazendo. O importante é isso: Jesus faz. Eu não vou entrar aqui, meus amados, no mérito sobre o que de fato era o batismo que Jesus praticava. Que batismo é esse com o Espírito que Jesus praticava? Uns vão dizer, segundo a sua tradição, que o batismo é falar em línguas. Outros vão dizer que o batismo é ter todas as manifestações dos 9 dons espirituais. Outros vão dizer que o batismo que Jesus derrama sobre as nossas vidas é simplesmente aceitá-lo e aí ele começa a habitar em nossos corações e isso basta. Pouco importa para mim, de verdade, o que é esse batismo com o Espírito. E obviamente que dentro da nossa igreja, na explanação da palavra, no ensino da Bíblia, a gente pode se aprofundar a isso. Mas o mais importante é que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nossas vidas. Pouco importa em relação a isso. Há um outro tipo de batismo também, batismo com fogo. Mas aí também pouco importa, a gente pode explanar melhor sobre isso num momento de estudo bíblico. Mas o mais importante é saber que Jesus, quando morreu na cruz, ressuscitou, ele disse assim: eu não vos deixarei sós. Eu mandarei o Consolador, aquele que estará contigo todos os dias até a consumação dos tempos. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando você entra num lugar, você não entra só. Você entra com o Espírito Santo de Deus. Quando você sai de um lugar, você não sai sozinho. Você pode até fisicamente olhar para a esquerda, para a direita e dizer: estou absolutamente sozinho. Mas o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. O Espírito Consolador, o Espírito Encorajador, o Espírito que transforma todas as nossas lágrimas em adoração e leva diretamente para o Pai. Ele continua sobre as nossas vidas. Pouco mais importa, o Espírito Santo de Deus está sobre você. Se você puder dizer com autoridade por teu irmão, é importante. O Espírito Santo de Deus, diga isso. O Espírito Santo de Deus está sobre você. Ele está sobre a minha vida. Ele está sobre a tua vida. Glória a Deus por isso. Jesus, ele reconhecia a grandeza e a importância de João. Abre tua Bíblia aí em Mateus capítulo 11. Mateus 11, versículo 11. Vamos fazer hoje que nem a igreja de Bereia. A igreja de Bereia no Novo Testamento,
Era a igreja enquanto o irmãozinho pregava, ele ia lá e conferia. Eita, vamos ver se é verdade, vamos ver se está na Bíblia mesmo. Mateus capítulo 11, versículo 11. Vamos ver se Jesus reconhecia ou não a grandeza de João. Diz assim: em verdade vos digo, Jesus está falando que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas aquele que busca diminuir-se cada vez mais, ainda assim é maior do que ele. Jesus reconhecia que ali havia um grande homem. 400 anos havia de silêncio de Deus sobre o povo de Israel, até que surge João o Batista e começa a pregar sobre arrependimento e a chegada da vinda do Filho do Homem. Jesus reconhece o Espírito que havia sobre a vida de João Batista, dizendo: olha, de nenhuma mulher nasceu um igual a ele. Mas ainda assim, o que quer ser menor no reino dos céus, ainda é maior do que ele. Lembra da passagem que Jesus diz assim: deixa vir a minhas crianças, porque dela é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim os humildes de coração, deixai vir a mim aqueles que são humildes. Esses é que herdarão o reino dos céus. E mesmo Jesus, reconhecendo a grandeza do ministério de Deus sobre a vida de João, João em nenhum momento buscou ser maior que o seu mestre. É por isso que ele fala nesse versículo que nós lemos inicialmente: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Fala isso comigo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deixa eu te falar uma coisa que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 2. Jesus não quis ser grande. Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, não teve por desejo ser igual a Deus. Antes tomou a forma de servo, servindo, entregou-se até a morte, e morte de cruz. E por causa disso, Deus deu sobre Jesus um nome que está acima de todos os nomes, para que perante o nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. João pediu para diminuir. Jesus, o dono de todas as galáxias e de todos os universos, nasceu numa manjedoura. O dono de todas as coisas, e isso não é apologia à pobreza, afinal de contas o meu Deus, Ele é patrocinador de sonhos e Ele vai te fazer prosperar, porque esse é um desejo dEle, mas Ele quer que o seu ego seja colocado um pouquinho mais embaixo. Tem gente, meus amados irmãos, e essa palavra talvez seja um pouco dura para o dia de hoje, que tem uma síndrome chamada síndrome de Jeová. Já ouviu falar da síndrome de Jeová? A síndrome de Jeová, ela é mais ou menos assim: eu faço, eu sou, eu aconteço, é pela minha força, é pelo poder da poupança que eu tenho, é pela quantidade de casas que eu tenho, é pela quantidade de carros que eu posso ter. Mas eu quero te dizer que quem é na tua vida é Deus. Nada do que você tem, nada do que você é, você não seria se não fosse concedido lá do alto. Por isso glorifica o nome do Senhor, porque se você chegou até onde você chegou, é porque é permissão dele.
Se você é o que você é hoje, o que é que você é hoje? Santo, você é salvo, você é adorador, você louva e adora na casa do Senhor. Tudo isso é porque é Ele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. O próprio Jesus não quis ser grande, mas mesmo não querendo ser grande, Ele fez a maior de todas as obras. Olha para o irmão que está do teu lado. Se você tivesse entendido, me perdoe, meu pastor, você já teria dado glória. Eis aí a maior obra que Jesus fez. Ele salvou esse irmão que está do teu lado aí. Ele salvou a tua vida. Ele habita sobre você. E hoje você pode dizer: eu sou adorador do meu mestre. Porque o grande eu sou é Ele. Porque o que é Ele. Quem é Ele. Que Ele cresça e que eu possa diminuir. Por fim, meus amados irmãos, e aqui eu encerro a palavra. Abre de volta lá em João, no capítulo 3. João 3, versículo de número 34 e versículo de número 35. Olha o que a palavra de Deus diz. Depois de dizer que era necessário que Ele crescesse e que nós diminuíssemos, Ele diz assim: porque aquele que Deus enviou, Jesus, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Em outras traduções diz: não lhe dá Deus o Espírito limitado. As palavras que Jesus falava eram palavras que vinham diretamente do Espírito. E as palavras do Espírito são ilimitadas. Pega o melhor plano da TIM. Pega o melhor plano da Claro, da Oi, da Vivo, que dizem que é ilimitado. Mas as palavras que Deus tem do Espírito sobre a vida de Jesus, e eu quero te dizer que esse mesmo Espírito estão sobre as nossas vidas, elas são ilimitadas. Sabe o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 37? Porque para Deus nada é impossível. Depois que você entende que você não é absolutamente nada, que você é só a mosquinha do cavalo, do bandido, do fim do filme. Entendeu? A mosca do cavalo, do bandido, do fim do filme. Você é isso. Quando você entende que quem é na sua vida é Ele, você recebe um espírito ilimitado. Um espírito que pode todas as coisas. Vocês podem completar comigo? Posso todas as coisas. Mais uma vez, posso todas as coisas. Quem te fortalece nessa noite é Jesus. Quem te fortalece nessa noite é o Espírito ilimitado, é o Deus dos impossíveis. É o Deus que é capaz de dar vida ao que estava morto, de achar o que estava perdido, de dar riqueza ao que era pobre, de fazer andar o que era coxo, de fazer voltar e enxergar o que era cego, de fazer salvo o que estava encharcado de pecado. Eu e você. Ele é o Deus dos impossíveis. E no final, o último versículo que nós lemos é o que diz assim: o Pai ama o Filho. Tem versículo mais sugestivo do que esse para o dia de hoje? O Pai, Deus, ama o Filho. Ele está falando aqui especificamente sobre Jesus. Mas na autoridade de Deus que existe sobre a minha vida, eu quero te dizer: o Pai ama você. Você é filho de Deus.
Todo aquele que é nascido de Deus vive em espírito e torna-se filho de Deus. Onde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? Levante sua mão e dê um glória. Se você é filho de Deus, fica de pé comigo nessa noite. Aleluia. E eu quero te convidar nessa noite a dizer assim ao Senhor: eu quero mais de Ti. Eu quero muito, muito, muito mais de Ti e cada vez menos de mim, Deus. Porque importa que Tu cresça e eu diminua, que o Teu Espírito esteja sobre a minha vida e que eu, Senhor, apenas seja servo Teu. E nós vamos louvar o Senhor. Adora o Senhor nessa noite. Nós queremos muito mais, Senhor. Muito mais de Ti, Deus. Cada vez menos de nós mesmos. Possamos nos esvaziar. Adora o Senhor. Você sabe cantar, louve ao Senhor. De Ti, menos de mim, menos de mim. Cante isso. Menos de mim, menos de mim. Cante mais de Ti, adora o Senhor. De Ti, muito mais o Teu Espírito, Deus. Levanta tua mão e adora o Senhor nessa noite. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que Ele me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo. Que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que Ele me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós queremos mais de Ti, adora o Senhor. Mais, muito mais de Ti, muito mais, Deus.